parto é um lugar de muita humildade, Uhum. de muita nobreza, de estar presente numa cena tão íntima, numa cena de tanta privacidade, né? No capítulo 1 do documentário Mãos Escritas, você pode compreender a trajetória das parteiras nos partos ao longo da história da humanidade e como chegamos na profissionalização da assistência obstétrica. Pelo mundo afora, as parteiras profissionais se chamam midwife. Já no Brasil, segundo a Lei do Exercício Profissional, a assistência às mulheres é prestada por parteiras habilitadas, pelas enfermeiras obstétricas e obstetrizes, na qual destacamos a sua responsabilidade técnica pela assistência à mulher da gestação, passando pelo processo de parturição até o pós-parto. Mas não somente elas, as próprias enfermeiras generalistas também, pela Lei do Exercício Profissional, são aptas à assistência de enfermagem à gestante, parturiente puérpera, acompanhamento da evolução do trabalho de parto e execução do parto sem distócia. Meu nome é Estela, tenho 29 anos, vou fazer na verdade mês que vem 29 anos, sou advogada, casada há quase 2 anos, gestante há 8 meses, hoje com 31 semanas e 5 dias, meu primeiro filho. De primeira mão eu imaginava que a enfermeira obstetra fosse uma espécie de coach. Eu até, quando a primeira vez que eu fui na minha consulta com a minha ginecologista, eu falei, não, eu não quero porque eu não gosto desse negócio de ficar na minha cabeça, vai, você consegue, eu acho que não é pra mim. Aí ela me explicou que, na verdade, o trabalho da enfermeira obstétrica é me ensinar sobre o parto e me preparar para ele. Para eu estar preparada para todas as fases dele e não me assustar no momento do parto. E principalmente pelo fato de que, como o meu marido vai me acompanhar, e homem geralmente não pesquisa nada sobre o assunto, é extremamente importante para mim que ele entenda da forma que a Nina fale, para ele estar preparado junto comigo para esse momento. Eu gosto bastante da Nina e eu acho ela super atenciosa. Ela explica super bem quais são as fases, o que eu posso passar por esse momento. Eu até brinco com ela que eu vou saber só na hora, né? Mas ela já tá me preparando bastante para eu entender como que vai ser esse momento. E eu tô gostando bastante do acompanhamento por conta justamente desse ensinamento, de eu entender a filosofia e a fisiologia do parto. Agora eu entendo o que eu vou passar realmente. Não é só aquela... Porque eu sempre falo pra Nina que quando você vê na internet, você fica até assustado, né? De estar grávida e de um parto, porque as informações são absurdas. É só grávida reclamando dos sintomas, é só grávida reclamando do parto em si. E agora eu vejo que não é nada daquilo que é pintado nas redes sociais. Entender o que eu vou passar, entender quais exercícios são fundamentais para a hora do parto, para aliviar a dor, aliviar até os aspectos emocionais, de saber se está acabando, se não está acabando, quais vão ser os sintomas que eu vou sentir naquele momento. Eu indicaria o serviço de uma enfermeira obstétrica, porque eu acho muito importante você saber como vai ser o parto e principalmente pelo fato do acompanhante também entender o que a mulher vai estar passando naquele momento. Eu acho que o impacto do trabalho da enfermeira obstétrica é trazer informação às gestantes que são atoladas de informação desnecessária nas redes sociais hoje em dia. Tinha de 2 cesáreas e uma bem próxima da outra. E então eu decidi com 33 semanas de gestação, eu sempre tive vontade do parto normal, mas eu consegui convencer meu esposo já com 33 semanas. E eu, por mais que eu estava com um obstetra que eu sabia que aceitava fazer esse parto, eu tinha dentro de mim que eu precisava de alguém mais. E pelo meu marido ser meio contra, eu fui atrás, pesquisei e daí eu vi que ela era uma excelente profissional e a gente começou a conversar. E ela foi, que nem quando aconteceu o parto, meu marido falou, acho que se não tivesse a Ariane aqui a gente não ia conseguir. Porque é uma visão extra, né? Não é só uma visão obstetra, porque a gente sabe que o médico tem todo o cuidado, mas só que ele também tem outras gestantes esperando, então às vezes algum momento ou outro, uma enfermeira ali, obstetra, junto com você, te passa um pouco mais de confiança. Eu acho que para quem tem a vontade de passar pelo parto normal, é excelente. Eu até falo para as minhas amigas que as próprias enfermeiras obstetras, próprias esposas de médicos obstetras,
pegam outra enfermeira para estar participando do parto. Então, eu acredito que se elas pegam é porque tem uma extrema importância, né? Elas passam a confiança, elas estão ali, não estão passando pela dor, não estão passando pelo nervosismo, então elas têm uma visão do que está sendo preciso na hora. E isso eu achei muito importante. Até no parto do Joaquim, a gente tentou por uma posição, não estava dando certo, a Ariane não, vamos mudar de posição. Então eu acho que é fundamental. Certo, que eu sei que ela tá ali comigo, tá, né, me orientando, tá acompanhando. E o acompanhamento também que ela oferece no pós-parto ali, foi uma das coisas mais interessantes para mim. Quando ela me apresentou o serviço dela, ela falou assim que as outras pessoas iam ir para cuidar do bebê e ela ia ir para cuidar de mim. E foi uma das coisas que realmente me pegou ali, porque eu falei, realmente, todo mundo vai para ver o bebê, ninguém vai para ver a mãe praticamente no pós-parto. E ela falou assim, não, eu vou cuidar de você, eu vou te acompanhar, eu vou estar te acompanhando se você não vai estar com febre, se você vai estar bem, se não está muito pálida. Então, ela me apresentou todo esse acompanhamento ali no pós-parto, que eu me senti segura, porque antigamente muitas mães eram negligenciadas nesses sintomas e quando ela falou que nesse serviço dela ela oferecia isso, foi uma das coisas que eu mais fiquei impressionada, esse cuidado não só na gestação, mas ali no pós-parto também, ali naquele momento que ela prepara pra gente, pro bebê, na hora de ouro. Então assim, eu me senti acolhida por ela. Eu acho que toda gestante tinha que ter a oportunidade de ter uma enfermeira obstetra acompanhando ali no parto. Esses profissionais atuam em hospitais, centros de parto normal, casas de parto. A obstetrícia é uma especialização da enfermagem que é muito diferente, né? É muito diferente, porque você pode fazer todo o processo sem nenhum outro profissional. Então, por exemplo, eu atuo no centro de parto normal do interior, que só precisa ter enfermeira obstétrica, não precisa ter um profissional médico. Então, a gente faz a classificação de risco, faz o exame obstétrico, define a conduta, encaminhamento, internamento, o que é que vai ser. A gente faz toda a assistência ao parto, assistência ao recém-nascido, assistência no alojamento conjunto, a gente dá alta para a mulher e para o bebê. Então, assim, imagine o quanto que você tem que estar seguro do que você sabe para você fazer as coisas direitinho, porque não adianta, se você não tiver conhecimento, você não vai ter segurança. E o conhecimento não é só ler, tipo, um manual do Ministério da Saúde, é tipo assim, conhecer outras enfermeiras, outros serviços que fazem, que dá certo, que tem confiança naquilo, dá aquela bradicardia, depois volta e o bebê nasce super bem, né? Então, aí com o tempo você vai ganhando essa segurança. Então, assim, é o ambu do lado, é saber fazer manobras de reanimação, saber o que fazer, se precisar fazer, e acabou. E assumir o parto. Então, assim, a assistência ao parto, você está assumindo uma responsabilidade muito grande. Então, você tem que ter total segurança do que você está fazendo, né? E de forma inusitada e tão inovadora e de forma liberal, de maneira autônoma, tendo seus próprios consultórios e fazendo do seu partejar o seu negócio. Quando eu me tornei uma enfermeira obstétrica, foi pelas mulheres. Eu sabia que eu gostaria de dar um passo a mais na assistência, atendê-las clinicamente. Nessa época eu já era doula, mas eu percebi esse chamado para atender as mulheres de maneira clínica, né? Com responsabilidade técnica. Então no início eu só queria fazer isso. Eu sempre tive a ideia de que o meu trabalho fixo, o meu rendimento mensal, o dinheiro para pagar as minhas contas viriam do meu trabalho formal, né? A princípio na CLT, depois eu passei em 2 concursos, né? Então, assim, o que eu fazia à parte como uma enfermeira obstétrica autônoma seria um hobby, algo que eu fazia, né? Por amor, né? E não como um negócio. É claro que com o tempo, mais ou menos ali com 6, 7 anos de atendimento, já com bons indicadores, eu percebi que alguns desafios, alguns problemas que eu tinha com a minha equipe, na gestão ali, né, das gestantes, eu resolveria com
medidas e ferramentas de gestão e de empreendedorismo. Ali eu comecei a perceber que o que eu fazia não era um hobby. O meu partejar precisava ser um negócio. Eu precisava trazer noções que eu não aprendi muitas vezes na faculdade, sobre administração financeira, sobre trazer protocolos administrativos, protocolos assistenciais, né, de fazer treinamentos com a minha equipe, coisa que numa prática de enfermagem obstétrica autônoma não existe. Eu sabia que eu ia atender parto, isso aí era uma coisa que eu sabia. E aí, de fato, eu comecei a atender partos. Eu me formei e, na sequência, eu já comecei a atender partos domiciliares. E aí, quando a gente começa a atender partos domiciliares, o dinheiro começa a entrar, de alguma maneira as pessoas vão pagar a gente, né? Sim. E como a gente não trabalha numa empresa, a gente precisa se organizar para receber esse dinheiro e prestar contas de alguma maneira, né? Então foi atendendo partos domiciliares que surgiu essa necessidade de me organizar, assim, minimamente para prestar contas para mim mesma, como que aquele dinheiro estava entrando, como que estava saindo, enfim. E aí, à medida que os partos foram aumentando, aí a gente realmente, né, as pessoas começam a falar, mas vocês dão nota fiscal? Não, a gente dá recibo. Ah, mas não pode ser nota fiscal, porque aí eu consigo abater do meu imposto de renda, e vai indo, né? E aí a gente começou, com a Luz de Candeeiro, logo no começo da Luz de Candeeiro, quando a gente fundou a Luz de Candeeiro, a gente abriu uma PJ e aí a gente emitia nota fiscal, aí tinha uma conta, e aquele dinheiro entrava lá e a gente começou a se organizar financeiramente. Aí foi a nossa entrada no empreendedorismo, né? Porque a gente começou a pensar, bom, o dinheiro que estava entrando, a gente precisava comprar material, a gente já não era um material, não era mais do nosso bolso, né? Era do dinheiro, da entrada da empresa. E aí, com esse valor, a gente comprava material, a gente pagava um salário pra gente, a gente alugou um espaço. E aí, a partir daí, chegou o empreendedorismo, né? E aí, eu tive um sonho, e nesse sonho eu entrava num lugar que era aqui na região de Brasília, e nesse lugar tinha um portal, e no portal tinha um candeeiro pendurado com uma chama bem, bem suave. E aí, eu entrava nesse portal que dava um espaço, assim, muito lindo, uma área verde, e muitas mulheres nas diversas fases, assim, mulheres mais velhas, mulheres jovens, mulheres adolescentes, grávidas, mulheres andando em trabalho de parto e outras mulheres que cuidavam de mulheres. Então eu sempre tenho assim, que a luz daquele candeeiro, né, que me chamou a atenção e me fez entrar nesse portal de um lugar onde mulheres cuidam de mulheres. E aí quando eu encontrei com a Ana Cíntia, eu falei, Ana, eu tenho um sonho de ter um lugar onde a gente possa reunir as mulheres e cuidar das mulheres em todas as fases de vida. E eu contei desse candeeiro e tal, e foi dali que veio esse nome, né? Luz de Candeeiro. A partir dali a gente começou a pensar, né? Veio desse sonho. Se tornar uma profissional da enfermagem obstétrica possui vários benefícios, como ter mais tempo para sua família, ter um maior faturamento nos seus atendimentos e ter autonomia na sua prática obstétrica. Mas é uma profissão contra a cultura. Dentro de um sistema que privilegia altas taxas de cesárea, o cuidado obstétrico é centrado no médico e as faculdades não nos ensinam, infelizmente, a empreender. Fazer do nosso partejar o nosso negócio. Isso é um caminho de lutas e vitórias. E eu lembro que na faculdade, quando eu fiz enfermagem, eu tinha um campo, né? Foi apresentado para mim um campo de atuação da enfermeira, da enfermagem. E eu lembro que era bem uma mandala, assim, dividida em 4 partes, como se fosse numa pizza, assim, né? Com 4 pedaços. E dizia que a enfermeira, eu tinha que escolher, ou eu ia para a parte do cuidado, a parte assistencial, ou eu ia para a parte da pesquisa, então eu seria uma cientista, uma pesquisadora, publicações, e aí sim, galgar na parte de mestrado, doutorado, enfim. A parte da docência, que está muito, às vezes, ligado com a pesquisa, né? Seria professor, formaria outros enfermeiros, outros alunos, ou a parte da gerência. Então, assim, ou eu seria uma gestora de hospitais, de policlínicas, de UPAs. Eu até imaginava, assim, a gerente de enfermagem com aquele salto, andando pelos corredores com a prancheta e fiscalizando tudo. Então, na minha ideia, eu seria ou uma enfermeira assistencial, ou uma enfermeira gestora, ou uma enfermeira pesquisadora, ou uma docente.
na minha graduação, e eu acredito que muitas enfermeiras são assim também, ela não tem aquela matéria, aquela disciplina, ou aquela perspectiva que seja, de que você pode sair da faculdade e montar o teu negócio. Isso não aconteceu para mim, eu tenho certeza que não acontece para muitas enfermeiras. E aí começamos a atender juntas como doula, eu fiz curso também, começamos a atender como doula, e isso começou a pesar pra gente, porque eu falava, não tem como eu ser só doula, porque esse neném se compensar, e eu tô aqui com ele, um PCF, e preciso fazer avaliação de toque, porque chegou a maternidade, vocês estão muito cedo. Eu falei, não, então, ninguém sabia o que era, foram 2 anos nisso, eu fazia plantão e atendia como doula, fazia plantão e atendia como doula. Aí eu desisti. Parece que esse tempo que eu fiquei fora, as pessoas começavam a me ligar, me procurar e falavam assim, você não quer vir aqui fazer uma palestra, você não quer vir aqui falar sobre alimentação, você não quer vir aqui falar sobre parto, a gente está na semana do parto humanizado, vem aqui. E aí aquilo me dava saudade, eu andava na rua, via as crianças que tinham nascido, né, que eu acompanhei. Eu falava, olha, tudo bem, eu vou aceitar minha vocação e tem uma necessidade, e se é colocando a cara mesmo, então vamos, bora. E aí eu anunciei que estava voltando a atender. Já tinha iniciado a minha pós, então eu voltei a atender como enfermeira já. E aí também até hoje, essa história. E aí foi assim que eu me tornei autônoma. É o que eu gosto, realmente é uma paixão. Não posso falar que é uma paixão, é mais do que isso. É um desejo, uma sede, um amor mesmo de ver aquela mulher no processo gestacional e depois parindo. Para mim isso é muito significativo. E eu fui procurada por uma gestante para tirar dúvida. E ela falou assim para mim, poxa vida, não tem nenhuma doula na cidade, não tem nenhuma enfermeira obstetra aqui, você não sabe me indicar? E aí eu falei para ela, olha, eu sou enfermeira obstetra e eu sou doula. Ela falou, poxa, sério? Sério? Mas por que você não tá atuando? E aí eu falei, olha, porque eu acabei de sair do CLT, do regime CLT, então eu ainda não organizei meu trabalho. Mas aquilo que ela fala foi o start que eu tive. Poxa, eu preciso começar um trabalho diferente aqui. E no começo eu recebi muita resistência dos obstetras, porque eles não estavam habituados a atender em equipe multiprofissional. Eles estavam habituados a atender sozinhos e a conduzir o parto à sua maneira. E quando eu cheguei trazendo um novo paradigma, né, de dizer, olha, quem conduz o parto é o corpo da mulher, né? Quando a gente fala isso e coloca ela como protagonista da própria história, isso assusta a equipe médica. Os principais desafios, então, para se tornar enfermeira autônoma, vamos começar assim. Na formação, a gente é muito estimulado a concurso público, que também é legal, a trabalhar para alguém, a trabalhar em hospitais, né? Para mim, pouco se abordou esse empreendedorismo. Nunca se existiu essa ideia de que a enfermeira poderia empreender, né? Então, essa ideia era muito distante. Então, o principal desafio primeiro foi compreender como é que funciona um negócio. A primeira vez que eu comecei a atender, eu me deparei com essa dificuldade de entender que naquele momento eu era um negócio, né? E a gente tem que fazer caixa, contrato, nota fiscal, e a gente não foi preparado para isso, tudo isso assusta um pouco e a gente começa a duvidar, mas opa, eu não aprendi nunca a administrar dessa forma. Esse tipo de administração, né, não se tinha. E às vezes é uma crença limitante ali que a gente tem de que não vai conseguir ultrapassar essa barreira. Porque se fosse só atender, né, eu só vou atender parto. Não é só atender, mas eu vou atender parto e é isso. Mas não é, tem todo por trás, tem toda a organização, tem toda a parte documental, tem toda a parte financeira, e isso assusta bastante. Isso para mim foi uma grande dificuldade no primeiro momento, assim, de entender como que isso aconteceria. Uma flexibilidade bem maior de horário, então eu poder coordenar essa agenda. Eu busco muito qualidade de vida, sempre busquei muito qualidade de vida. Lá atrás, quando eu conto a minha história de, olha, eu preciso fazer outra coisa porque isso para mim a longo prazo vai ser insustentável. Então eu buscava um emprego que eu amasse, que eu achasse que tem uma vocação. Então onde está a minha vocação, onde está a minha habilidade e a necessidade do mundo, aí está a minha vocação, né? Então eu buscava uma forma de que eu pudesse atingir
pudesse fazer, mas que isso não tivesse um custo pessoal, físico e emocional, não custasse minha vida, né? Então eu sempre quis ter qualidade de vida. Hoje eu me organizo, eu atendo pela manhã, né? Mas consigo acordar um pouco mais tarde, na hora que eu quero, fazer minha meditação, tomar meu café da manhã com calma, almoçar com meu marido, durante a tarde resolver as minhas demandas pessoais com a minha família, minha mãe, meu pai, organizar isso. Então quase sempre não atendo no período da tarde, atendo um pouco mais tarde, mas não no período vespertino, organizar a minha vida mesmo. Então isso é um grande benefício para mim, poder fazer o que eu quero, tendo uma flexibilidade na minha rotina, sem que eu tenha que me privar daquilo do básico necessário pra gente ter qualidade de vida. Tá. Então hoje, se eu não tivesse me tornado uma autônoma, provavelmente eu ainda estaria trabalhando na área da educação. Provavelmente. Bem estressada. Bem estressada. Eu não tenho muita vocação para serviço burocrático. Sentada assim e tal, e isso me custava muito, assim. Quando eu fui conversar com a minha gerente, falei pra ela, quando eu fui me desligar, né, assim, se você colocar mais um contrato na minha frente, eu vou ter crise de ansiedade. Se eu tiver que coordenar mais um contrato aqui, eu tô no meu limite, eu não aguento mais, não quero mais isso daqui. E aí não era pelo ganho financeiro, era porque eu não queria fazer aquilo, eu não estava feliz fazendo aquilo. E se eu não tivesse dado esse passo antes no hospital, talvez eu estivesse feliz, mas arrasada. Tem fotos de antes e depois, né? Nina aqui, plantonista. Nina aqui não está mais sendo plantonista. Não tinha qualidade de vida, acho que minha qualidade de vida melhorou muito, assim. Então, provavelmente continuaria trabalhando, continuaria sendo enfermeira, hoje não me vejo fazendo outra coisa, né? Em outra área, mas com menos leveza, com certeza. Então, o meu primeiro desafio foi esse, né? Convencer e mostrar, não é nem convencer, mas é mais mostrar a importância do trabalho da enfermagem obstétrica para o próprio obstetra, né? O meu segundo maior desafio, e eu acho que é um desafio que eu vou quebrando na primeira consulta de pré-natal, é o marido. Porque os maridos têm a tendência, muitas vezes, de ser mais resistentes ao parto, né? No sentido de, vai estragar o meu parquinho, ou muitas vezes ouviu que os bebês podem não nascer tão bem assim por conta da via de parto, ou na família dele todo mundo só teve cesárea, porque que justamente essa mulher quer um parto normal. Então, os maridos têm uma tendência de ser um pouco mais resistentes, né? E na primeira consulta de pré-natal eu consigo quebrar justamente esse gelo e mostrar para ele a fisiologia do parto. O que eu mostro para ele é a anatomia e fisiologia, é só isso. E explico para ele o quanto isso é benéfico do ponto de vista materno e do ponto de vista do bebê, né? Por que a gente aguarda um trabalho de parto? Porque o bebê, apesar de estar pronto para nascer desde pequenininho, de ter todos os órgãos funcionando, ele não é maduro. E aí eu explico exatamente essa maturidade para o pai. E quando você joga essa responsabilidade, explica essa responsabilidade para ele, ele diz, é verdade, você tem razão no que você está falando. Eu nunca me esqueço de um casal, um dos primeiros casais que eu atendi aqui, que o marido é empresário e a esposa é fotógrafa. E ele sentava nas aulas assim, super sério, super fechado, mal ele conversava comigo e eu ia conversando e contando e explicando e detalhando, até que um belo dia ele assistiu o documentário do Renascimento do Parto, que eu tinha falado no encontro anterior com eles. Falei, olha, faz o seguinte, assistam tal documentário, tem no Netflix. E eles assistiram. E quando ele assistiu aquele documentário, ele falou pra esposa assim, uau, tem um monte de outras pessoas que falam a mesma coisa que essa menina que você arrumou aí fala. E eu achei aquilo tão legal, porque a partir disso, ele foi muito mais receptivo, né? Então, hoje eu já consigo ter um quebra-gelo muito mais rápido com os maridos. Então, esse é o meu segundo desafio. E o meu terceiro desafio é mostrar para a comunidade, para a sociedade, o quão é valioso ter uma enfermeira obstetra acompanhando, né? Uma coisa que eu observo muito desde que eu estudava,
As consultas médicas, e é claro, eu não estou falando de uma maioria, não são todos que são assim, mas normalmente as consultas são muito rápidas e não dá tempo dessa gestante questionar, perguntar, não dá tempo de ela tirar as dúvidas que ela tem, às vezes algum comentário que ela ouviu em algum lugar. Quando ela vem pra mim, ela despeja tudo isso, ela despeja as dúvidas, a ansiedade dela, e nós temos tempo para conversar. Então, mostrar para a sociedade que a enfermeira obstetra é justamente esse profissional que consegue sentar, conversar, explicar, detalhar para ela o que é o processo gestacional. Sanar todos os medos. Exatamente. A gente consegue sanar todos os medos. Então, o meu terceiro desafio é esse: mostrar para a sociedade que eu sou esse elo, que eu sou esse profissional que consigo favorecer com que os medos dela sejam minimizados ao máximo possível. Como eu seria hoje se eu não tivesse me tornado uma enfermeira obstetra autônoma? Eu penso que eu estaria frustrada, porque a enfermagem obstétrica, ela é muito linda, é trabalhosa também, detalhista, mas é o que me move. Esses detalhes, essa minuciosidade da enfermagem obstétrica é o que me chama a atenção. Então, eu penso que se eu não estivesse trabalhando autonomamente como enfermeira obstétrica, se eu estivesse dentro de um hospital, por exemplo, eu acho que eu não conseguiria expressar o potencial que eu vejo e que eu tenho enquanto profissional hoje. Eu não estaria feliz, com toda certeza eu não estaria feliz trabalhando num ambiente fechado, num ambiente em que eu preciso seguir regras, em que eu preciso ter rotinas, seguir rotinas hospitalares. Eu não estaria feliz, com toda certeza. Tipo, tá vendo que isso não vai pra frente? Tá vendo que isso é só mais uma moda que a gente tá inventando? E pronto, mas a gente persistiu. E é muito engraçado que as histórias são muito parecidas de como todo mundo começa, né? É tipo, só vai. O que deixa Deus guiar. E hoje, graças a Deus, eu tenho pelo menos 6 gestantes dentro de um mês, né? Que dobrou a minha renda. Se antes eu ganhava 6 mil, hoje eu ganho muito mais do que isso, graças a Deus. Nesse novo cenário de atendimento, se faz necessária uma rede de enfermeiros e enfermeiras obstétricas que se unem para um propósito maior: atender os partos com segurança e autonomia. Mais do que nunca, é necessário aprofundar nos estudos da prática obstétrica baseada em evidência, elaborar, executar protocolos assistenciais, ter uma rede de apoio local para atuação, buscar parcerias e networking, compreender e manejar ferramentas de gestão e de empreendedorismo e considerar, sobretudo, o seu partejar como negócio. Pode parecer pequeno ou nuclear, mas o nosso trabalho transforma a realidade dos nascimentos de muitas famílias. Muitos progressos na assistência obstétrica no nosso país vieram de nossas iniciativas. Cada nascimento, cada indicador obstétrico, cada participação em entidades, cada protocolo bem feito, treinamento aplicado, salva vidas e traz realização para mães e famílias. Hoje a gente tem a possibilidade da lei do acompanhante, e isso foi por realmente uma união, uma coisa, tinha Reúne, tinha Bifo, e era uma galerinha desse tamanho, né? Agora é muita gente. A gente tem que pensar na gente, mas a gente tem que pensar na rede, a gente tem que crescer, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que ser muitas. Nós somos pouquíssimas. Tem 40 mil enfermeiras obstetras. 40 mil na Inglaterra. 40 mil. A gente tem 6 mil, 7 mil, 4 mil atuando. A gente nem sabe quantas nós somos. Sim. Entendeu? Então isso é outra coisa. A gente tem que estar nas nossas instituições, a gente tem que estar na Benfo, a gente tem que estar. E a gente é enfermeira. Então, qual é a nossa identidade, né? Qual é o meu papel na sociedade? Quem sou eu na sociedade enquanto um profissional das 14 profissões de saúde? Qual é o meu papel nesse contexto e nessa rede de cuidado à saúde? Vamos abrir consultório.
vamos ter algum atendimento autônomo, vamos criar os protocolos, vamos submeter ao Conselho Regional de Enfermagem, vamos estar registrados. A gente está tendo cada vez mais abertura para avançarmos no cuidado. Para isso a gente precisa cada vez mais nos qualificar. Então, se você é uma enfermeira generalista, uma enfermeira obstétrica ou uma obstetriz, eu tenho um convite para você. No link aqui abaixo da descrição, tem uma oportunidade incrível para você se formar atendendo partos com segurança e autonomia, ou seja, transformando a sua paixão por nascimentos e por assistir as mulheres numa profissão altamente rentável e que você tenha qualidade de vida e tempo para ficar com a sua família e para fazer o que você gosta. Juntas, transformaremos a vida e a família de cada mulher. O nosso lema aqui é que nenhuma mulher tenha medo de dar à luz ao seu filho. É só assim que transformaremos a assistência obstétrica no nosso país.